Seja bem-vindo aqui na nossa programação, Igor. Muito bom dia. Obrigada aqui pela companhia. Antes de mais nada, obrigado por ter aceito o convite para a gente falar de um assunto que também é tão importante, né, em cenário do Brasil. Bom dia. Bom dia, Débora. E assim, muito obrigado e principalmente um bom dia nessa manhã agitada, né? Pois O é. negócio tá tenso aí. Pois é, mas Mas, acaba sendo agitado também aqui para o nosso mercado, né? A gente teve na semana é, passada, ou seja, na véspera, né, de um feriado que acabou sendo um pouco mais prolongado para alguns, a gente teve mercado fechando na quinta-feira, portanto, acredito que a gente ainda deve ter uma precificação e uma repercussão muito grande da taxa Selic elevada a 15% ainda nessa semana. Temos Boletim Focus que vai ser divulgado logo mais, daqui a pouco, mas taxa Selic mantendo-se a 15% em 2025, né? Ou seja, foi a 15ª semana consecutiva de que a gente vem também com elevação e manutenção no relatório Focus de taxa de juros mais elevada nesse ano de 2025. E eu quero entender como que está a perspectiva do Cora em relação a esse patamar que a gente tem agora e que a gente não teve nem mesmo durante o período de pandemia, Tiago. Dado que os juros nessa faixa acaba, né, favorecendo a CDBs, títulos públicos, também, ou seja, desculpa, Igor, eu estou agora tendo a confundir junto tudo com o bem. Tiago aqui você. Me explica como que tem sido agora a estratégia de vocês. É momento de realocar posições? É momento de olhar mais para a renda fixa? Como que você está aqui pensando nisso? Eu acho que eu queria propor até para a gente discutir a própria, esse cenário de elevação de juros no contexto do dono e da dona de pequeno negócio, que são impactados pela economia real e o que acontece com eles, né? E eu acho que uma coisa que é legal de te contar é que na cabeça do dono e dona de pequeno negócio, a coisa que ele mais quer é vender mais. E ele tem para isso, né, que ele procura crédito, inclusive para tentar destravar esse crédito. E a Selic, ela trava nessas duas coisas, né? Tem, se um lado o consumo cai, que o objetivo de aumentar a Selic é de fato aumentar o é diminuir o consumo das famílias, o crédito também encarece. Então, os dois caminhos que são mapeados pelo dono e dona de pequeno negócio para crescer, eles acabam fechados. E agora a gente vem entendendo que muitos negócios, mesmo fazendo tudo certo, ele vive nesse ambiente cheio de barreira, burocracia, carga tributária, que é crédito caro. E agora a gente vê que a dificuldade vem de fora, né? O aumento dos juros também agora, né, mais recentemente aí, é a incerteza global. E esse impacto, que eu acho que é uma coisa que é importante, que a gente fica sempre pensando que esse impacto é só de 0,2% e tal, só que isso não é linear, isso vem num combo, né? Então a Selic, ela já está alta, já está num patamar muito elevado, agora ela chegou no maior patamar nos últimos 20 anos, Uhum, e isso chega no momento em que o empreendedor também ele está muito apertado dentro de carga tributária, uhum, né? E aí o que que acontece? Com essa pressão toda, isso pode fazer a diferença, pensando que o pequeno negócio ele está sempre no limite, né? uhum, E pensando nisso, a gente pode entender que isso pode ser a diferença de quem paga ou que não paga um boleto. Então é difícil a vida. uhum, E com juros altos, o que a gente percebe é que, até igual você estava falando, guardar dinheiro fica atraente. Então, aquela pessoa que queria investir no negócio dele não investe mais. Ele guarda o dinheiro que com essa taxa faz mais sentido. A conta não faz e a economia não gira. uhum, uhum. E, enquanto isso, o pequeno para e o Brasil desacelera, né? Só para a gente lembrar, são 20 milhões de negócios, 70% dos empregos, e esse efeito, ele é um efeito nacional, né? Então, eu acho que no final das contas, cada vez mais o pequeno ele vai acabar precisando de um parceiro que joga junto, né? Não é mais só sobre oferecer crédito. Aqui na Cora, por exemplo, a gente sabe que cada centavo conta. Então, por exemplo, não cobrar tarifa transacional ou de manutenção é o que a gente entende que faz muito sentido. É sobre entender o momento, jogar do lado do cliente e dar esse contexto para construir, que é mais ou menos o que a gente faz aqui na Cora. Uhum. Há uma preocupação do Banco Central ainda sobre a condução o andamento da inflação. A gente começa a ter uma inflação no ano, um percurso agora, né, de desaceleração. Mensal a gente já vinha acompanhando, mas agora é que a gente tem acompanhando esse efeito um pouco maior
também na inflação acumulada de um ano. A tendência aqui, o que se espera é que com esses juros tão restritivos a gente continue com essa desaceleração. Mas pensando que a gente ainda está com um nível elevado dessa inflação, muito além, né, da nossa meta de inflação, Igor, o que seria mais prejudicial nesse momento para a economia brasileira? Uma taxa de juros tão restritiva a níveis que a gente não tem, pelo menos há 20 anos, como você muito bem lembrou, ou uma inflação fora do controle, numa situação em que a gente também tem um ambiente externo comprometido nesse momento? Então, esse ambiente externo ele ainda pressiona mais ainda a inflação, né? Então, isso é sem dúvida. Então, o que eu acho que a gente tem agora é que tentar trabalhar para ser ainda mais pé no chão, fazer as coisas com mais pé ante pé, porque esse efeito ele vai chegar, né? O Banco Central ele quer de fato segurar a inflação, ela já estava pressionada. Com esse agravamento do conflito, a gente entende que isso pode aumentar ainda mais, né? Essa pressão na inflação. Então, é um momento que as coisas ainda estão acomodando, eu acho que a gente nem consegue ter ainda um panorama total de entender todo o contexto, mas o momento pede cautela. Eu acho que esse que é o ponto. Bom, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, Igor. Gostaria de ter até mais tempo para a gente falar um pouco mais sobre isso. Daqui a pouquinho a gente, inclusive, vai ter aqui o Boletim Foco sendo divulgado, mas é um dia que a gente também tem um cenário internacional bastante carregado lá fora. Seguimos aqui também na Eu cobertura entendo. exclusiva, algo que também impacta diretamente na nossa Selic. Mas agradeço a tua participação aqui conosco, Igor, sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Até uma próxima. Um prazer enorme. Até a próxima. Até mais, tchau, tchau.